Olá pessoal, tudo bem? Estamos em Sousas hoje, começando nossa gravação. Viemos até um Pão de Açúcar aqui em Sousas. Por quê? Porque aqui nós temos uma estação de carregamento. Apesar dela ser da Volvo, nós estamos na verdade com o Renault Zoe. Essa é a versão Intense. Ele está sendo trazido para o Brasil, importado da França, em duas versões. A versão Life, no valor de R$ 147.990, e a versão Intense, que é essa aqui, por R$ 149.990. Bom, o que a gente pode ver? É um carro relativamente pequeno, é um hatch, tá? Ele tem 4,08 metros de comprimento total, o entre-eixo 2,59 metros. É um carro basicamente para uso em cidade. E vocês vão ver por quê. Ah, Gerson, mas podemos pegar a estrada com ele? Pô, lógico que podemos pegar a estrada com ele, sem dúvida. Mas vocês vão ver que ele é muito mais focado para a cidade. Bom, o banco dianteiro está ajustado para a minha posição. Vamos já abrir aqui a traseira e fazer aquela avaliação tradicional do AE, onde eu sento atrás da minha posição de dirigir. Eu tenho 1,81 m de altura e o que a gente vê? Realmente o espaço é limitado. Vamos ajustar o encosto de cabeça. É bem limitado. Os pés ficam bem altos, o joelho também, porque embaixo do assoalho nós temos uma bateria de tração que ocupa toda a extensão do carro. Eu diria que esse carro é um 2+2. Duas pessoas bem acomodadas na frente e outras duas menores na parte de trás. O fogo do teto ele é todo moldado, tem até um desenho aqui, um grafismo nele. Na traseira, o que a gente vê, a primeira coisa que chama a atenção é esse design futurista das lanternas. Temos aqui esse defletor do teto. É bom lembrar que esse carro está sendo trazido em apenas 3 cores: branco, prata e preto, que no fim é as cores que vendem no Brasil mesmo, O porta-malas tem uma capacidade de 334 litros. Porém, a gente já vê que nessa versão Intense, um dos opcionais é o sistema de som Bose. Então, ele acaba tomando um pouco do espaço do porta-mala. E não temos um step. O que temos? Um kit de reparo e de enchimento. A gente vê aqui também no porta-mala as fixações superiores, para você passar a cinta para fixação de cadeira de criança. Então, bastante simplicidade no carro. Bom, na dianteira, novamente, frente é bem em cunha, seguindo a linha do para-brisa. Conjunto óptico em LED. Não temos uma grade nessa parte superior, é somente uma moldura em black piano, e temos uma grade aqui embaixo, onde atrás tem o radiador e o condensador de ar-condicionado para refrigeração do motor elétrico e sistema de bateria. Bom, vamos verificar o compartimento do motor. Primeira coisa bacana é mola a gás para abrir o capô. O motor elétrico de 92 cavalos, ele oferece essa potência entre 3.000 e 11.300 RPM. E o torque máximo é de 22,4 kgfm. A bateria é de 41 kWh. Com essa bateria é possível cerca de 300 km de autonomia. Lógico, essa autonomia nos elétricos ela varia, depende da tua condição de direção, da temperatura externa, quanto que o ar-condicionado tem que estar funcionando para resfriar a cabine e até mesmo para resfriar os sistemas
de propulsão. Interessante que a gente vê aqui nesse compartimento é a bateria de 12 volts, que é normal para tocar todos os sistemas elétricos convencionais do carro. Tudo que a gente vê de cabos laranja são de alta voltagem, 400 volts, e parece até um filtro de ar, isso que está aqui em cima de todo o conjunto motor e conversores. Mas ele é um insuflador de ar justamente para manter o sistema refrigerado. Em termos de desempenho, o 0 a 100 é de 13,2 segundos e a velocidade máxima de 135 km por hora. Obviamente limitada nessa velocidade. O peso total do carro é de 1.480 quilos, então aí você vê essa relação. 92 cavalos do motor para 1.480 quilos do veículo é uma relação peso-potência de praticamente 14 quilos por 15 quilos por cavalo. Por isso que eu digo que é um carro mais para uso na cidade. Aqui no sistema de carregamento que nós estamos conectados, ele trabalha com o conector tipo 2 e não tem os dois polos adicionais que é para carregamento rápido em corrente contínua. Ele só faz carregamento em corrente alternada. Com isso, a velocidade de carregamento é mais lenta e tem a vantagem de que a vida da bateria acaba sendo maior. A garantia da bateria de tração é de 5 anos ou 160 mil quilômetros, aquele que atingir primeiro. Rodas e pneus dessa versão Intense está utilizando um 9555-16. Eu gosto dessas rodas escurecidas com face diamantada, casou muito bem para o veículo. Bom, vamos até o posto fazer aquela nossa análise técnica por baixo. Bom, vamos fazer a análise técnica por baixo do veículo. Primeira coisa, na dianteira, a gente vê que esse lábio do para-choque já tem um tanto de danos, ou seja, a altura do carro, as lombadas brasileiras já acabam danificando um pouco esse lábio frontal. E tem um fechamento atrás do para-choque. O primeiro fechamento é plástico, mas o que eu achei bem interessante é esse fechamento aqui. Ele é um fechamento de chapa, está ancorado dos dois lados aqui no subchassis, ou seja, protegendo bastante a parte do motor elétrico e do redutor de velocidade. E bacana que tem uma saída de ar. A refrigeração de todo esse conjunto, ela tem um sistema de insuflação de ar por cima e esse ar sai aqui por baixo. Bem interessante mesmo. Bom, o subchassis, ele está aqui, certo? Ele tem extensões nas duas laterais. Suspensão dianteira é do tipo MacPherson. Esse é o braço inferior. O articulador, ele vai prensado aqui na ponta do braço. Amortecedor pressurizado, molas helicoidais, barra anti-rolagem e o freio dianteiro a disco ventilado. Já para trás do subchassis, a gente já vê que começa o fechamento de toda a parte de bateria e o carro tem um fundo totalmente plano. Aqui a gente vê o final do fechamento da bateria, essa é a bateria de tração. O eixo traseiro é um eixo de torção, ele tem uma barra anti-rolagem montada aqui no centro, ela praticamente aumenta a rigidez do eixo. Mola helicoidal, amortecedor pressurizado também atrás. O freio traseiro
é um freio a tambor. A gente vê que ele tem um tamanho mais avantajado do que um freio de um hatch normal. Por quê? Porque com essa bateria vindo até aqui atrás, o peso no eixo traseiro é um peso maior, então precisa de maior eficiência do freio traseiro. E finalmente, tive um outro fechamento aqui antes do para-choque em plástico, e o que dá para observar? Alguns dutos nessa região aqui que passam para a bateria. Isso é sistema de refrigeração da bateria, que está montado aqui atrás e insufla ar também para a bateria. Como vocês sabem, bateria de íons de lítio, ela precisa trabalhar dentro de uma faixa de temperatura muito estreita, em torno de 25 graus Celsius. Para quê? Para que tenha a máxima eficiência. Bom, vamos dar uma volta com o carro agora. Bom, como eu já comentei, a impressão que eu tenho deste carro é que ele é primordialmente para uso urbano. E por que eu vejo isso? Ele é um carro leve de dirigir, a relação peso-potência não é para altos desempenhos, mas no uso urbano ele vai muito bem. Com relação a consumo de bateria, o que a gente pode ver aqui no computador de bordo está marcando 14,6 kWh para cada 100 km. Isso vai dar um consumo, fazendo todas as contas aí, convertendo, de cerca de 11 centavos o quilômetro rodado. Para dar uma relação, o último carro flex que eu avaliei é praticamente 30 centavos o quilômetro rodado. Então esse carro é praticamente 1/3 do custo do quilômetro rodado comparado com um carro flex. Nada mal, né? A gente tem dois modos de condução. Primeiro, o câmbio, a alavanca de câmbio, a gente tem a seleção parking, ré, neutro e drive. Não tem mais nenhuma outra condição, aquelas que a gente costuma ver nos carros elétricos, uma condição B de brake, por exemplo, freio. Esse carro não tem. A gente tem o modo Eco, que é o modo que nós estamos dirigindo agora. Caso você queira sair fora do modo Eco e buscar um pouco mais de desempenho, basta acelerar. O curso do pedal do acelerador é longo, mas ele tem um curso, ele tem um primeiro batente e um curso adicional. Esse curso adicional, ele busca o quê? A máxima potência, ele sai fora da parte de limitador de velocidade ou limitador de energia. Andando com o carro ainda nesse modo Eco, o que a gente observa é que na estrada ele não passa de 95, 96 km por hora, que seria 60 milhas por hora, caso você esteja usando esse primeiro estágio do pedal do acelerador. Se você quiser ir um pouco mais, basta buscar esse curso adicional, que aí ele supera esse limitador de velocidade. Obviamente, o consumo de bateria, o consumo da energia elétrica da bateria acaba se esgotando mais rapidamente. Eu vim de São Paulo até Campinas, peguei o carro com 300 quilômetros de autonomia. Cheguei aqui com 170 quilômetros de autonomia. Eu gastei 130 quilômetros de autonomia, tendo rodado 120. Por que isso? Porque em alguns trechos da estrada eu fiquei comutando entre o Eco e o normal. Obviamente, com isso eu acabei consumindo um pouco mais, fazendo algumas experiências com o carro. Temos um outro botão aqui, que ele é
ele para acionar o controle de velocidade de cruzeiro. Normal, funciona como outros carros que a gente conhece. Aqui no volante tá os comandos de ajuste, né? Ou então esse mesmo botão virando para o outro lado, a gente tem o limitador de velocidade, que eu posso, por exemplo, estipulei aqui que o meu limite é de 40 km por hora. Então ele já começa a me alertar que eu passei dos 40, 42 está o limite, ele já me dá o alerta, né? Então, muito útil também para o trânsito urbano. A central multimídia, ela tem várias configurações que são possíveis ser feitas nessa tela inicial, mas a minha surpresa foi que não tem como fazer a conexão de Android Auto ou Apple CarPlay como outros carros. O mapa que a gente vê é um mapa residente, então ele tem um sistema de navegação residente, mas não tem como espelhar o smartphone. O sistema de som, como nós já vimos lá no porta-mala, aquele amplificador da Bose, é muito bom o sistema de som do carro para esse nível de veículo. A aceleração, como já disse, não é um carro esportivo, mas ele atende bem ao que se propõe. Em termos de conforto interno, o primeiro conforto que a gente tem é do ruído. A ausência do ruído do motor é muito agradável de dirigir. A suspensão tem alguns ruídos de funcionamento, mas tem ótima aspereza. Outra coisa, a movimentação do carro, você percebe que é um carro de quase 1.500 quilos, então ele tem uma amplitude maior de movimento, mas também não traz desconforto. O mesmo acontece com os freios, aquilo que eu digo sempre: se o freio numa avaliação não te chama atenção, é porque é o freio bom. Então ele, num primeiro momento, o freio ele é regenerativo. Então aqui no próprio painel a gente consegue ver que está ocorrendo regeneração de energia, e a partir do momento que você precisa de uma desaceleração maior, aí os freios de serviço hidráulicos acabam buscando essa maior desaceleração, né? Agora eu desliguei o modo Eco para ver nessa subida. O carro fica bem mais leve, né? Ou seja, com o mesmo curso do pedal de acelerador, você tem maior desempenho do carro. Nessa descida aqui a gente pode ver a regeneração de energia. Ao tirar o pé do acelerador, já está acontecendo regeneração. Se eu ligar o modo Eco, a regeneração é praticamente a mesma, ou seja, não aumenta a regeneração no modo Eco ou modo normal. O quadro de instrumento, a gente vê que ele tem um design, né, um grafismo bem moderno, bem futurista. E no lado direito temos o computador de bordo, que mede as principais funções: consumo, autonomia, quilometragem. Não tem nenhuma sofisticação nesse aspecto. O sistema de ar-condicionado, ele tem boa capacidade de refrigeração, uma cabine pequena, não tem que trabalhar muito, né? Aqui tem uma conexão USB 12 volts, e o cartão, que é a
a chave presencial do carro. Interessante que ele tem um slot para ficar acomodado, e quando você desliga o carro ele te dá um alerta que você não removeu ainda. Então alguns detalhes aí que foram colocados no carro. No quadro de instrumento, quando está na condição normal, ele fica com essa faixa azul embaixo. Quando ativa a condição Eco, ele muda para verde. Bom, agora que já conhecemos todo esse Renault Zoe elétrico, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixe seu like. Se não gostaram, por favor, deixe seu dislike e nos diga por que não gostou. Obrigado novamente pela sua audiência e até o próximo vídeo.